que é criptoarte? O que são os NFTs? A mais recente novidade no mundo da arte e da tecnologia levanta muitas dúvidas e desconfianças acerca das obras digitais registradas. Agora, arte digital pode ser única e autêntica? Eu sou Mariana Casagrande e você está ouvindo o Pipa Podcast. Olá, bem-vindos ao Pipa Podcast. Essa é a primeira vez que a gente grava com 4 participantes. Acho que é porque esse tema também é complexo e a gente tenta unir o máximo de cabeças e conhecimentos aqui para entender NFT e criptoarte. Que bom termos vocês aqui para conversar sobre esse assunto que tomou o mundo da arte depois do leilão da Christie's, no dia 11 de março, quando a obra do Beeple, um NFT, foi vendido ao equivalente a 380 milhões de reais. Então, eu vou fazer uma apresentação breve de vocês, antes de abrir o debate, e a gente começa a conversa. Temos aqui na mesa o Luiz Camilo Osório, curador do Instituto Pipa e professor da PUC-Rio, que já participou de vários outros podcasts com a gente. Cecília Forte, mestranda em filosofia na PUC-Rio e há 9 anos coordenadora do ateliê da Adriana Varejão. E o Luiz Mota, membro do comitê executivo do Pipa, analista de tecnologia e investimentos e entusiasta do blockchain e moedas digitais. Obrigada aos 3 por toparem falar sobre o assunto. Então, queria iniciar, por favor, com uma pergunta para o Mota. Queria que você explicasse para a gente rapidamente o que é o blockchain, por que isso tem a ver com a nossa conversa sobre criptoarte e qual a potencialidade e os riscos do blockchain. Bom, eu vou começar, então, falando um pouquinho do blockchain clássico, que é onde tudo começou, que é o Bitcoin, né? Depois houve uma série de, melhorias em cima desse tema, né? Mas, assim, pensando de uma maneira fácil de entender o blockchain, ele é um grande arquivo. Você imagina um grande Excel, linhas e linhas e linhas e linhas, ou Word. Ele é um arquivo enorme, onde todo mundo pode ter uma cópia. Se você quiser participar do sistema de blockchain, você pega uma cópia daquele arquivo e vai estar tudo ali. Você tem que, obviamente, ter o software adequado para ler ele. Mas todo histórico está nesse arquivo. Nada pode ser apagado, né? Você só consegue adicionar coisas ao blockchain. Então, são blocos que vão sendo encadeados um atrás do outro. Então, obviamente, se um pedaço daquele histórico for apagado, o buraco fica aparente e aquele arquivo é considerado inválido. Então, todo mundo que olha, que pega um blockchain e analisa um blockchain, ele vai ver que aquilo ali realmente é uma história sem buraco. É uma história do começo de que ele foi constituído até o fim, tudo que aconteceu vai estar ali. Para você poder escrever, ou para qualquer pessoa poder escrever nesse arquivo, ela requer com que a maioria dos participantes reconheça aquilo que foi escrito. Ou seja, é necessário ter consenso. O blockchain só existe quando a maioria, pelo menos 50% mais um das pessoas, dos participantes, concorda com aquilo que está sendo escrito no blockchain. Então, existe um mecanismo especial, que aí acho que a gente não precisa entrar em detalhes aqui, mas para garantir que esse consenso funcione, que ele exista, né? Então, uma coisa interessante desse sistema é que ele não tem um dono. O blockchain ele só funciona porque a maioria dos participantes reconhece que ele é válido. Então, ele só existe quando todo mundo concorda, né? Ou pelo menos a maioria concorda que é aquilo que interessa. E por ele não ter um dono, ele não pode ser manipulado. Quer dizer, nem um governo, nem alguém mal intencionado, ninguém consegue mexer no arquivo sem o consenso dos participantes. Se ele fizer uma mudança naquele arquivo, né, que a gente chama de fork, você cria uma versão paralela, ele vai ser ignorado pelos participantes que concordam que a maioria com a versão principal do blockchain. Então ele tem algumas vantagens. Primeiro, ele é um arquivo público, ele não tem um dono. Você consegue baixar esse arquivo e ter tudo lá. Ele está de graça para todo mundo que quiser participar e consultar esse arquivo. Ele é inviolável nesse sentido, de que nada pode ser tirado do arquivo, só pode ser adicionado. Ele, comparado com outros registros públicos, por exemplo, um cartório, né, um cartório onde você tem lá toda a história de um imóvel, né? Ele, primeiro, que ele é centralizado, ele é um só para todo mundo, e ele, por ser um arquivo digital distribuído, ele é muito barato. Ele tende a democratizar o acesso a essas informações históricas, né? E aí, um pouquinho, então, para os NFTs, né? Os NFTs, na verdade, eles são os tokens, eles são moedas que ficam registradas em um blockchain. Não precisa, aliás, em geral nem é no do Bitcoin, você tem outros blockchains mais específicos ou que comportam melhor o NFT. Mas basicamente ele é uma moeda, um registro nesse arquivo. Então, no caso específico de arte,
Um artista, ele cria uma obra de arte, ele cria um GIF, uma imagem, um vídeo, um áudio, um texto, qualquer coisa. Digital pode até ser físico, mas em princípio o interessante é que seja do digital. Ele vai nesse blockchain e coloca, olha, eu criei essa obra é minha, tá aqui, registrou aquilo no blockchain. A partir dali, ele pode vender, ele pode passar a propriedade daquele ativo para outras pessoas, né? E tudo isso vai ficando registrado no blockchain. E aí, com isso, você, ao olhar um blockchain, você vai ver exatamente na mão de quem passou aquele ativo e quem é o dono daquele ativo efetivamente em um determinado momento. O que eu acho que está chamando muita atenção nos NFTs é justamente o fato dele trazer escassez para um mundo onde as cópias, onde existem cópias em excesso. Uma coisa que eu li num desses artigos era que o valor que esse leilão lá da Christie's teve, de 69 milhões de dólares, 300 e tantos milhões de reais, ele atingiu esse valor porque ele entrou num mercado, que é o mercado de criptomoeda, que estava todo ele acumulado, e ele não estava, digamos assim, tendo ativos como o do mercado de arte, né? Justamente por ser um mercado completamente desregulado, né? Ele entra num mercado mais regulado, que dá uma certa legitimação, e esse dinheiro, por um lado, esse dinheiro está querendo ser usado para, digamos, produtos que têm o mesmo espírito, digamos, dos seus compradores. São essas novidades de uma economia criativa digital, todo esse processo que está entrando aí com os bitcoins e produtos relacionados a esse universo do NFT, porque a autenticidade ela não precisava ser dada pelo blockchain. Se o Beeple escreve num papelzinho, leva no cartão, né, olha, o fulano de tal lá de Singapura, ele possui os primeiros 5.000 dias da minha obra, assinado Beeple, carimbado, e manda uma foto pelo e-mail e vai para ele. E estava garantida, não precisava de um NFT, estava garantida naquele papelzinho ali. Agora, as coisas estão todas meio que embaralhadas aí, nesse momento. E eu acho que aí é uma discussão mais de natureza conceitual, que eu acho que é um problema, é falar de original, de uma peça original no mundo digital, porque o mundo digital ele já é a cópia, não tem original. Você vê os caras falando é o Picasso original e os Picassos falsos. Tem nem original nem falso. A coisa está ele foi botando no blog dele, foi botando no Facebook, foi botando no Instagram, e aquela coisa está circulando. Não é o papel que interessa. O que ele está vendendo é um produto que já é múltiplo, que está nesse ambiente totalmente disseminado e que não tem original. Agora, como que você monetiza sem pensar em termos de original e sem pensar em termos de propriedade de um bem único? Esse é que é o ponto. A questão que eles levantam muito é que é o seguinte, quer dizer, realmente não existe um original, né? E você não fala em você ser dono da peça. Você fala em você pensa na obra como, quer dizer, todas aquelas cópias que existem, elas são a obra. O NFT, ele é isso que você falou, quer dizer, o dono é a pessoa que tem o NFT. Ele é o dono daquela obra, embora você tenha N cópia. Então é quase como se, é isso, tipo, fazendo um pequeno paralelo aqui com o Picasso que você falou, como se você tivesse cópias e reproduções desse Picasso, o original não existisse mais, porque não faz mais sentido, mas ainda assim aquele Picasso tem um dono. E eu acho que, eu concordo com você, quando você fala que eu acho que hoje são os não necessariamente, você não restringiria a quem tem Bitcoin ou quem investiu em criptomoeda, mas eu acho que, de maneira geral, quem tem interesse, quem consegue, quando as pessoas veem um paralelo entre um Bitcoin, que também não existe um original, é uma coisa puramente digital, e que as pessoas começaram a negociar ali por $10, $100, $1.000, e hoje já está 50, 60 mil dólares, né? Por que um Bitcoin que não é nada, que eu não consigo ver, por que não poderia ser esse GIF, né, do gatinho aqui? Então, acho que isso certamente se transforma. E hoje o Bitcoin não voltou, o valor dele não voltou lá para $100 ainda. Até existem N questões de, puxa, será que esse mercado ele não deveria ser mais regulado, né? É muito fácil você manipular um mercado de moeda digital, porque o número de participantes é relativamente pequeno. Então, você consegue
fazer compras e vendas, você consegue organizar participantes para puxar aquele valor o valor da moeda para um patamar que de repente não faz sentido sozinho. Então, será que isso não está acontecendo também com os NFTs, né? Você tem pouca gente, é um mercado relativamente restrito. Então, os interessados em NFT vão ter todo o interesse em comprar os NFTs pelo valor mais alto possível para que esse mercado comece a funcionar. Mas eu acho que, e isso é uma coisa muito interessante, quer dizer, eu acho que esse NFT só chegou nesse valor porque foi a Christie's a chancelar ele e vender. Como o Bitcoin e os NFTs, a ideia deles é serem um pouco anárquicos e puxar esse valor e tirar esse controle das instituições, né? Quer dizer, não faria sentido, assim, no conceitual, né, da história, não faz sentido você necessitar de uma Christie's para que aquilo tivesse esse valor. Por outro lado, e eu acho que efetivamente o que vai acontecer é isso, se o número de NFTs aumentarem muito, e todo mundo, eu, você e todo mundo resolvemos criar ali desenhos bonitinhos e colocar para vender num blockchain de NFT, qual o valor que aquilo vai atingir? Mas é muito difícil. E não é pela escassez, pela quantidade de cópias. A questão não é o número de vezes que um GIF pode ser copiado, que é infinito, mas é realmente a quantidade de GIFs diferentes que vão ter para ser disponíveis. Qual deles que realmente tem valor? Eu acho que tem uma questão de contexto também, né? A gente está vindo aí de um ano de pandemia, todo mundo dentro de casa, todo mundo o dia inteiro em computador, as pessoas tendo que se reinventar, principalmente no mercado de arte, né? Com o fechamento de galerias e museus. Então, você vê as feiras de arte criando os OVRs, né, os Online Viewing Rooms, tentando, de alguma forma, entrar nesse universo digital para manter, né, a comercialização e tudo mais. E existe também aí uma geração, que é a geração digital, que está cada vez mais coabitando, né? Então, você vê pessoas mais jovens, enfim, que ficam meio entre o que a gente diz que é o nosso mundo real e um universo digital, né, e que estão muito dentro desse ambiente, e aí, de repente, você vê a questão do NFT, aí todo mundo se pergunta, isso é arte, né, o que é NFT? E aí vem, como você falou, a Christie's, né, uma casa de leilão de 255 anos, tradicional, entrando nesse mercado, uma obra que é vendida pelo terceiro valor maior pago a um artista vivo. E aí você tem todo o mercado de arte, vamos dizer, tradicional, para prestar atenção, opa, que formato é esse? É um mercado que está buscando, digamos assim, o seu lugar ao sol no meio digital, como rentabilizar mais, como quebrar a monotonia só de você entrar no site e ver uma obra de arte. Então, o que é isso? O que estão fazendo? Mas eu acho que hoje tem muito mais perguntas realmente do que respostas, né? Está todo mundo tateando, tem uma grande euforia, e você vê esse, né, 69 milhões de dólares, opa, eu também quero estar nesse mercado. E aí, de repente, vem, então, a Sotheby's e diz, opa, eu também estou planejando comercializar, leiloar NFT. E aí estão dizendo, daqui a pouco, em abril, é o PAC, é um artista anônimo. Então, ninguém ainda sabe muito bem o que vem daí, né? Aí você pega artistas consagrados também no mercado tradicional de arte, tipo Damien Hirst, que aí agora disse que está há 5 anos trabalhando em um projeto já de NFTs, então está criando um trabalho que ele está chamando de The Currency, que também ainda não tem data para ser lançado, mas que diz que vai ser lançado no formato NFT, e que assim como, né, o Beeple eram 5.000 obras de arte que ele subiu a cada dia nos últimos, não sei, tantos anos, ele tem 10.000 obras impressas que ele vai lançar nesse formato NFT, mas também criando um mistério, né? Então tem essa coisa do buzz, todo mundo tentando entender o que vem daí, né? Quais são as novidades. O próprio Damien Hirst lançou uma edição de prints recentemente e que ele aceitou pagamento em criptomoeda, então acho que também já querendo botar um pé nesse universo, né? Aí você vê players como a Visa, que já tem uma ala dedicada a CryptoVisa. Então, assim, é um universo muito novo para o mercado de arte tradicional, mas é um universo que já está muito grande, né, no ambiente digital, e dado que a arte é um valor, acho que as pessoas estão tentando criar essa conexão, né, essa relação entre arte e a criptoera, vamos dizer assim. Eu penso também nos NFTs como quase como um mercado, né, paralelo. Então, em que momento também esse mercado vai se juntar, se é que vai se juntar, né?
ao mercado de arte tradicional, porque assim como o Bitcoin, ele é um sistema financeiro paralelo, mas eu acho que hoje, quer dizer, o Bitcoin já está aí, né, mais de década, e ele não ficou mainstream ainda, e eu acho que não vai ficar, porque ele não participa das instituições. Eu acho que by design, né? Você não tem essas questões que você precisa de você garantir que você for roubado, você consegue aquilo de volta de alguma maneira. Quer dizer, existe uma série de intermediações que são necessárias numa sociedade e que o Bitcoin, por ser uma coisa muito anarquista, não tem. Agora, tudo bem, a Tesla já está recebendo Bitcoin para pagar carro. Existem algumas entidades do mundo real que recebem Bitcoin, mas é muito pouco pelo volume, pelo tamanho que existe, pelo tempo que já está aí. Então, assim, me parece que realmente não vai decolar um sistema financeiro internacional anárquico em cima do Bitcoin. E os NFTs, a sensação que eu tenho é que vai ficar uma coisa parecida. Quer dizer, de vez em quando a gente vai ter essas incursões, né? Como agora do NFT na Christie's, de repente você vai ter algumas galerias mais modernas que vão se especializar nisso, né? Mas tem grande chance de ser um mercado paralelo, restrito, em que as pessoas que realmente vivem nesse mundo e gostam desse mundo e têm interesse vão fazer aquilo ali crescer, mas não necessariamente vai tomar conta, né, assim, acho que do mundo da arte de maneira geral. Eu acho que eles vão coexistir, né? Eu acho que assim é um caminho que começou e que tem muito ainda, né, para todo mundo aprender, entender novos desdobramentos, mas que vai com certeza coexistir com o mercado de arte tradicional, né, que não é digital e tal. O que é muito bacana é que está dando mais visibilidade até para a arte digital, né? Então as pessoas interessadas no NFT começam a navegar mais, tentar entender quem são esses artistas e buscar mais informação. E aí, nesse sentido também, aí assim, a gente não tem as galerias, mas tem as pessoas querendo saber quem são os artistas, como você falou, que vale a pena investir. E aí também entra o papel de um curador. Aí você começa a ver movimentos como, por exemplo, 2020 lançou o MOCDA, que é o Museum of Contemporary Digital Art, e aí que foi formado por pessoas que já foram da Tate, do Observer. Então, você vê de alguma forma, tentando também dar uma chancela para quem está entrando, né, nessa onda, talvez por entusiasmo diante das cifras, ter um mínimo de parâmetro, né, de diretriz para que lado vai. Agora, outra questão que eu acho que é muito bacana, que o Camilo estava falando também, é justamente essa possibilidade do artista receber royalties pelas revendas. No mercado de arte hoje, por exemplo, no Brasil tem a tal da lei de sequência. Teoricamente, toda obra revendida de um artista, 5% do valor do delta da venda deveria ir para o artista, mas hoje você não tem como rastrear isso, a não ser então que, né, quando a obra é revendida, o próprio colecionador que está vendendo ou que está comprando, ou uma galeria de mercado secundário que está intermediando, avise ao próprio artista, ele muitas vezes sequer sabe que a obra é revendida e ele vendeu aquela obra inicialmente por um valor muito baixo e foi valorizado, né, anos de estrada, anos de trabalho, e ele já não vê mais nenhum retorno para ele em relação àquela obra. Claro que uma obra, né, que é revendida em leilão, por exemplo, que bate altas cifras, valoriza o artista, sem dúvida nenhuma, mas ele não vê receita, né, financeira para ele por conta daquela obra. Só para talvez novas obras passam a ser mais caras. Isso também é a coisa de como monetizar nesse mercado também é interessante, que a gente sente falta disso no mercado não digital. E nesse caso agora, para o artista, então, vai ser Estou pensando agora no caso de dentro dessa bolha, né, digamos, um Beeple da vida que vendeu por 69 milhões. Eu não acredito que esse valor vai ficar tão alto tanto tempo, né? Mas, enfim, isso é por especulação. Mas se o cara vender por 10 milhões, esse cara de Singapura, e tiver 10% para o Beeple, ele vai perder 59 milhões e o Beeple vai ganhar mais um. Então, para o artista, ele vai, mesmo que ele tenha uma despencada gigante no valor dele, sair de 69 para 10 milhões, se ele vender por 10%, ele ainda ganha mais um. O outro levou uma trauletada, mas ele vai continuar ganhando, né? Enfim, eu acho que é uma coisa muito peculiar. Um tema que eu acho que o mercado de arte está... O mercado que eu digo, né, a maneira de justificar, né, o NFT do ponto de vista da autenticidade. E aí, esse eu acho que é o ponto, digamos assim, conceitual que me interessa
discutir também em relação aos NFTs, até porque agora saiu esse documentário no Netflix sobre aquelas falsificações, né, bastante musculosas de artistas, né, seminais, digamos, da arte americana do pós-guerra. Principalmente as coisas do Rothko. O artista quase que tem uma mística ali em torno da obra dele. E que aquelas falsificações enganaram o filho do artista, pessoas, curadores, críticos, independentemente né, digamos, do mau caratismo da galeria, que podia ter sido um pouco mais cuidadosa em relação a checar a procedência, né? Acho que ela foi um pouco irresponsável, principalmente pelo volume. Se fosse um só, tal, era um volume daquela magnitude. Mas, enfim, não quero entrar no mérito da discussão jurídico-moral em relação a isso. Mas quero pensar esse valor da cópia que enganou o filho, que enganou curadores, que olharam aquilo e falaram assim, isso é verdadeiro. Ou seja, eu quero ficar com isso na minha casa vendo isso. Tem valor essa falsificação. Se não fosse você querer prejudicar o outro vendendo gato por lebre e entrar, né, nesse mercado de Rothko sem ser o Rothko, mas se você pensar, esse cara é chinês, a China faz esse mercado de cópias, não que seja o caso dele, os caras vendem as cópias de Rothko por $500, está cheio de Rothko, está cheio de Van Gogh, está cheio de Degas, no mercado chinês de cópias. E as pessoas gostam do Rothko, querem ter aquele Rothko por $500 e ficar vendo aquilo. Ótimo, né? Agora, o original, esse tem um valor de mercado, o mercado cria os seus valores, das suas maneiras, nada contra isso. E aí você vai e faz o teste de carbono. Aí o teste de carbono vai dizer que o que aquele chinês fez é de 2005 e o Rothko mesmo é de 1952. Então, você tem ali, né, ou a procedência original, sabendo onde é que veio, que garante a autenticidade do original, ou você tem esse teste de carbono de uma obra, né, que verifica a autenticidade de uma obra que existe, que está ali, né, e que é sua. O que me parece é que o NFT você vai ter o teste de carbono e a obra é de todo mundo, não tem para ninguém. E nem é para ter a obra original do Rothko. É qualquer uma. É que está circulando aí desembestadamente dentro desse mercado completamente de múltiplos e pluralizado e circulante. E aí você conseguiu, né, uma prova de carbono que seria o que daria a autenticidade para um original, só que você não tem original. Você tem a prova de carbono, tem as obras e não tem original, mas finge que é. E é isso que dá valor, isso que a gente só sabe dar valor e valor astronômico dessa maneira com isso. E aí se perde a natureza múltipla daquela coisa que está circulando, que já nasceu desse universo, que é múltiplo. Se a gente for olhar o texto clássico do Walter Benjamin, a obra de arte na época da sua reprodutibilidade técnica, e falar, né, da perda da aura, o mercado não admite a perda da aura. Ele quer a aura, ele quer o fetiche e acabou-se. E a gente vai criar de alguma maneira. Estou me lembrando de um texto que você escreveu em janeiro para a coluna do site do Pipa, que vai um pouco por essa lógica, né? Talvez um lugar da perda da aura no futebol, que você escreve futebol e arte, e aí você questiona até a câmera, o VAR, né? Quando entra na partida de futebol, ainda mais agora que a gente está assistindo só de casa o futebol, como é que esse olhar, né, da tecnologia, esse olhar artificial, pode rasurar a espontaneidade e a potência no caso do futebol. E aí agora eu estou pensando que isso faz uma analogia de alguma forma com a criptoarte, né? Trazendo para essa tentativa, para essa busca da autenticidade acima da qualidade da obra na criptoarte. Não sei se você enxerga alguma relação assim entre as duas coisas. O que eu enxergo é assim, né? Eu acho que a criptoarte é a arte perfeita para o Elon Musk levar o foguete dele para viver lá numa estação espacial, sem o planeta Terra, sem pessoas, sem ninguém. Ele, 15 amigos, vão viver lá fazendo xixi sem gravidade, que vai subir para cima, mas ele vai arranjar algum jeito para o xixi cair, né? E essa criptoarte vai estar lá, ela vai funcionar do mesmo jeito lá que não tem obra. Agora, a obra
as coisas, o mundo da sensibilidade, o mundo nosso, né, do compartilhamento, da conversa e tal, ele está indo para o ralo. Eu não estou sendo apenas nostálgico, apesar de também estar, mas são esses dois mundos que estão meio que se abalroando aí, né? Porque aí a gente pode pegar uma analogia, você ainda está no mundo ali dos papiros, né? Daquele mundo pré-Gutenberg. Eu acho que a gente está também abrindo mão muito facilmente de algo que é absolutamente relevante para a arte, que é a experiência. A experiência diante de um fenômeno, que não é o susto em relação ao que é isso, mas é o susto em relação a isso que está aqui, né? E isso que está aqui é que eu acho que está desaparecendo nessa discussão tão veloz da criptomoeda. Aí o NFT ele está realmente, né, nivelando tudo. É um aparato que nivela tudo. Isso me levou também a lembrar, a pensar no Duchamp, né? E por que, se você pensar bem, por que o urinal do Duchamp, que é um ready-made, uma peça que não é única, ela já é cópia, né? Mas aquele é o importante porque aquele foi o que o Duchamp escolheu. E se você pensar os NFTs, eles são mais ou menos isso. Tem N cópias, mas uma delas é o que tem a chancela do artista, disse que, olha, essa aqui é que vale, essa aqui é que tem um dono. As outras podem ser iguais, mas não são essa. Eu acho que a diferença, né, é que o Duchamp fez isso, né, para perverter e transgredir o mercado de arte, e o NFT está fazendo isso para impulsionar o mercado de arte. Mas o que o gesto dele criou, que é muito mais importante do que esses múltiplos? Uma parte significativa da história da arte do século XX. Uma parte do pensamento criativo do século XX. Se você olhar o corta e cola, que é parte do processo criativo do mundo contemporâneo, isso é do Champiano. Então é um gesto que ele criou. Se o NFT levar nessa direção, ótimo, e eu acredito que possam ter artistas que venham dentro dessa dinâmica, e por isso que eu estou falando, o que isso vai produzir é o que me interessa, em termos de plataformas, de desdobramentos, de intervenções. Agora, o fetichismo do original é que não me interessa. O fetichismo dele botar isso, enfim, o Dalí já estava trabalhando com esse fetichismo quando ele assinava os desenhos sem desenho. E é isso, é o fetiche de alguma coisa muito imaterial, né? Mas se isso produzir novos gestos criativos, e eu tenho certeza que é possível, porque é por aí que a coisa está indo, essa garotada só está completamente, né, esse universo de games, é um universo que a gente nem olha, mas produz uma quantidade de criação que eu imagino que seja exponencial. E essa juventude já nasce com isso. Ela veio do mundo de games para o mundo real. E o mundo real vai ser atravessado por algo dessa lógica do mundo das interações ficcionais e, ao mesmo tempo, meio que, sei lá, fabulosas desse mundo de games para entrar no mundo aí da produção de outras coisas online, digitais, que está aí, que já está. Então, acho que, por exemplo, a criação de um museu de arte digital, isso vai principalmente obrigar a criar plataformas para isso. E que vai exigir formas de exposição novas, vai exigir curadores com sensibilidades diferentes. Não vou ser eu que vou fazer curadoria para isso, eu não tenho sensibilidade para isso, mas certamente tem uma molecada que está nascendo aí que está pensando articulações e diálogos que podem ser completamente relevantes. Então, eu acho que é muito mais isso que vai ser disparado. Eu super concordo com você, eu acho que até ouso dizer isso, né? Mas eu acho que existe uma nova estética, que é a estética do mundo digital. Eu estava vendo, enfim, uma entrevista com um colecionador e que ele falava que ele acha que ele não tem um software correto ou certo na cabeça para entender ainda essa onda de NFT. Então, eu acho que é muito isso, é uma nova geração que está vindo aí e que vive nesse universo. E aí é aguardar e ver que novidades vêm, né? Porque hoje a gente está falando muito de cifras, euforia de mercado, comercialização pura, né, qual é o mais caro e todo mundo querendo chegar primeiro, né, surfar essa onda, vamos dizer assim, mas ainda sem entender muito bem que oportunidades de verdade se desdobram daí.
Então é isso, a criatividade ela é sem limites, né? E aí você vê essa geração que vem dos games, mas é uma linguagem que para eles é muito fácil, faz parte do dia a dia. Estou super curiosa para ver o que vai sair daí. Tenho pesquisado artistas digitais, me surpreendi, porque a minha primeira reação também é aquela pergunta, né? Isso é arte, mas o que diferencia, né, esses tipo, os CryptoPunks, que são umas ilustrações em pixel de um game, para mim era um pouco estranho, mas tenho visto alguns artistas interessantes. Vi uma artista sul-africana, qual é o nome dela? Letabo Uma, que faz uns desenhos, enfim, arte digital, mas que outro dia eu vi um autorretrato dela que eu achei lindíssimo. E acho curioso até, conforme você vai vendo muito, você também vai, né, entrando nesse universo e vai criando um outro tipo de sensibilidade. Se daí, né, a gente vai conseguir ter o mesmo impacto, eu digo até eu, né, que tenho diante de uma obra de arte como uma escultura ou um quadro incrível, não sei dizer, mas acho que para muita gente isso vai ser possível sim. Como? Vamos ver que desdobramentos. Mas acho que é todo um novo mundo que está se abrindo. Não é nem que está se abrindo porque é um mundo que já existe, mas que está ganhando mais visibilidade. Para mim é um caminho sem volta. Agora é entender, para além da euforia, o que vai surgir daí. Obrigada, Cecília, por participar, o Mota também, Camilo, mais um episódio. Obrigada, gente, pelo convite, um prazer. Valeu, obrigado. Foi muito legal, Cecília. Que bom. Valeu, Mota. Muito bom, fiquei cheio de dúvidas aqui. E se você quiser saber mais sobre as referências feitas pela Cecília, pelo Camilo e pelo Mota nesse episódio, preparamos uma lista no nosso site premiopipa.com. Você também pode encontrá-la em premiopipa.com/podcast, abaixo do resumo dessa conversa. Obrigada e até o próximo episódio.